meu Twitter hoje com relação a que tentaram vender pra gente da moderação do Bolsonaro, né? E aí agora o Bolsonaro voltou a ser o que era antes. E na verdade, por nenhum momento ele deixou de ser o Bolsonaro. E aí ele fala uma frase muito bacana: no morde a sopra de Bolsonaro, o assopra ficou por nossa conta, né? O Bolsonaro continua mordendo e quem assopra é a Folha, quem assopra é Rodrigo Maia, quem assopra é a própria sociedade de modo geral. Então é interessante, de novo, né, Conrado Hübner sendo citado aqui com a sua coluna que teve o título de #Use palavra certa pela democracia, provocando o jornal, mais do que dando uma cutucada, mas provocando a Folha de São Paulo, que eu acho assim muito pertinente. Vamos prestar atenção, e eu falo isso nos últimos episódios, com o que acontece nos Estados Unidos, né? E eu, como um adolescente, um American boy, né? Everything's gonna be alright now. Everything's gonna be alright. Get down, stay up all night now. Let's do this one more time. É uma pessoa que foi criada praticamente só achando que existe cultura americana, né? A gente é meio que automaticamente jogado nesse caminho, mas e a gente tem que sempre buscar fugir disso, mas ao mesmo tempo tem coisa que a gente precisa olhar pra lá. Tem coisa que não tem como não olhar e não pensar o que vai ser aqui. De fato, não tem como. E aí, gente, essa quarta-feira que estamos gravando o episódio, dia 26 de agosto de 2020, é um dos dias mais importantes até hoje da história do esporte mundial. É a colocação, o posicionamento do mundo esportivo através de uma das ligas mais ricas do mundo, que é a NBA, dizendo: nós somos sociedade, nós não estamos isolados do que está acontecendo na sociedade. E aqui vale começar destacando a fala do Doc Rivers, técnico do Los Angeles Clippers, um homem negro, um dos treinadores mais icônicos da liga em atividade, falando a respeito justamente dessa violência policial que acontece nos Estados Unidos e aconteceu de novo. You know, what stands out to me is just watching the Republican convention and they're spewing this fear, right? Like, all you hear is Donald Trump and all of them talking about fear. We're the ones getting killed. We're the ones getting shot. We're the ones that we're denied to live in certain communities. We've been hung. We've been shot. And all you do is keep hearing about fear. It's amazing to me why we keep loving this country and this country does not love us back. And it's really so sad. Like, I should just be a coach. And it's so often reminded of my color. You know, it's just really sad. We got to do better. But we got to demand better. Like, it's funny. We protest and they send riot guards, right? They send people in riot outfits. They go to Michigan with guns and they're spitting on cops and nothing happens. The training has to change in the police force. The unions have to be taken down in the police force. My dad was a cop. I believe in good cops. We're not trying to defund the police and take all their money away. We're trying to get them to protect us, just like they protect everybody else. I didn't want to talk about it before the game because it's so hard, like, to just keep watching it. That video, if you watch that video, you don't need to be black to be outraged. You need to be American and outraged. And how dare the Republicans talk about fear? We're the ones that need to be scared. We're the ones
having to talk to every black child. What white father has to give his son a talk about being careful if you get pulled over? It's just ridiculous. And it just keeps going. There's no charges. Breonna Taylor, no charges, nothing. All we're asking is you live up to the Constitution. That's all we're asking for everybody, for everyone. Thank you. A NBA está vivendo dentro de uma bolha, né, neste momento de pandemia, lá em Orlando, onde as equipes que estão disputando agora a fase de playoffs estão já há um bom tempo dentro dessa bolha, sem contato com o mundo exterior, porque por conta os Estados Unidos é o principal país da Covid-19, o Brasil vem logo na sequência, e aí vale também mirar nesse exemplo, né? Foda, né? A gente tenta esquecer, mas os caras têm bons exemplos. A gente tem visto aqui o nosso futebol, essa bagunça que não tem bolha no futebol brasileiro. Os caras viajam de cidade em cidade, retornam pra ficar com os familiares. É uma puta de uma bagunça. Lá os caras botaram todo mundo numa bolha, e aí vale também ressaltar que o Paul George, que é um dos principais jogadores da liga também, que está no Los Angeles Clippers, hoje ele deu uma declaração também falando que teve uma fortíssima depressão dentro dessa bolha. Ele lutou contra questões da cabeça, tanto que ele começou muito mal e agora ele se recuperou, ele teve que se reencontrar, porque, gente, não é fácil, né? Você tá lá o tempo todo isolado, longe das pessoas, longe da família, só cruzando com o adversário e, porra, você ferra com a cabeça também. É quase tá 5 meses em casa, né? Eu não sei quem tá aí, mas eu tô. E o Léo também tá. Mas é isso, gente, porque exige sacrifícios e a nossa cabeça, uma hora ela pifa, meu amigo. Não tem problema nenhum nisso, né? Somos todos humanos, né? Então, o Paul George trouxe isso, a gente tem que sempre jogar luz nesse debate. Por quê? Porque jogador, atleta, os caras não são máquinas. São seres humanos que pensam. E aí eu vou entrar no principal ponto desse dia histórico. Seres humanos que pensam. E aí, 3 meses depois do brutal assassinato do Floyd, com a brutal força policial racista americana, de novo, um homem negro é atacado pela polícia racista americana no estado de Wisconsin. E aí entra uma questão que entrou para a história. Teríamos hoje, 5 horas da tarde, horário de Brasília, o jogo entre Milwaukee Bucks e Orlando Magic. Jogo 5 da série de playoffs que vai definir quem vai para a próxima fase. É o mata-mata já. O Milwaukee precisa vencer um jogo para classificar. Milwaukee fica em Wisconsin. Milwaukee bateu o pé, os jogadores bateram o pé e resolveram não entrar em quadra. Não entraram em quadra. Consultaram lá o Orlando Magic falou que não entraria também para não dar WO, apoiando a causa também. Meia hora depois, 1 hora depois, a confirmação de que todos os jogos foram cancelados, foram boicotados pelas franquias. A liga mais milionária, o mundo, se volta para os playoffs da NBA. A NBA tem uma audiência estrondosa até na China. A China ama a NBA, né? Só para vocês terem ideia da dimensão, né? Um país que é rival hoje dos Estados Unidos consome muito a NBA. Inclusive, a NBA teve que voltar atrás, né? Teve que repreender um dirigente que foi xenófobo com relação à China, porque o boicote do mercado chinês seria um duro golpe, para vocês terem ideia. Mas a NBA é um fenômeno, vocês sabem, né? Todo mundo conhece, todo mundo sabe, mesmo que não acompanhe. Isso, meus amigos, é um marco histórico e é um posicionamento, assim, né? Fincar a bandeira de que, e é o que eu venho falando aqui nos últimos episódios, não dá mais, não é mais aceitável. As pessoas, elas precisam se posicionar com atitudes. Para um esporte, para uma competição em que o mundo está olhando e hoje teria muita audiência, isso é vital, é mais do que necessário. Precisava acontecer, já poderia até ter acontecido antes. E é o seguinte, a continuidade dos playoffs, gente, já é colocada em xeque. Os caras estão
assim, armando um mega boicote por conta dessa violência policial. Isso é empatia. O cara está dentro da bolha da NBA lá em Orlando, mas ele não está dentro da bolha dele como ali só um atleta. E aí o basquete é formado, em sua grande maioria, por atletas negros. Por quê? Porque ele é vinculado com a rua, é um jogo de rua, né? Como eu já falei aqui no outro Coronga, como no Brasil, o Brasil forma grandes jogadores. Por quê? Porque é diversão pra criança pobre. O cara vai jogar futebol lá no campão lá, e o cara lá nos Estados Unidos, a cultura é o basquete. Então, a questão é essa ligação, né? Talvez esse start de que o atleta ele não está fora da sociedade, ele não está à margem, ele está dentro. E a mesma coisa serve para todos os esportes, para o futebol brasileiro. Quantas crianças são mortas dentro das favelas aqui no país? E não existe nenhum posicionamento forte com relação a isso. Os jogadores, eles vêm da favela. Esses caras, eles tiveram uma infância pobre, eles não têm o conhecimento que a gente teve, eles não tiveram livros, eles não tiveram... E além de tudo, eles foram colocados numa bolha, como se eles fossem especiais e não tivessem contato com isso. Então é preciso que uma liga, por isso que a gente tem que olhar, de fato, a gente tem que olhar para os caras e falar, isso precisa ser feito aqui também, gente. É inaceitável o que acontece no país. No Brasil, todos os dias, milhares de pessoas negras são mortas pela polícia de forma injusta. Isso não é mais aceitável, não deve ser aceitável. Então, é de se aplaudir assim, em pé, de se reverenciar essa atitude que partiu. O jogo de amanhã estava em risco entre Celtics e Toronto, né? No caso, amanhã é quinta-feira, né? Quando a gente lança o Coronga. Mas antes que isso pudesse acontecer, Milwaukee... Não. Nós somos Milwaukee, somos de Wisconsin, não vamos entrar em quadra. E até a WNBA, a NBA feminina também, todos os jogos cancelados. Então, vamos mirar no exemplo. Vou fazer o quê? O American Teenager aqui, da América do Sul do Brasil, que obviamente sempre buscou sair dessa bolha que tentou nos colocar e fui buscar conhecimento em outras culturas também, graças a Deus, ou a Alá, ou a não sei de qual cultura, né? Porque Deus também é americano, Leonardo Palhano. Não pode falar Deus. Empatia é o novo sexy, galera. E assim, o brasileiro sempre criticou, né, o americano, do tipo, americano, povo estranho, povo meio frio e tal. Cara, os americanos, né, pelo menos a liga esportiva, pelo menos as pessoas envolvidas no mundo do esporte, pelo menos os próprios jogadores que apoiaram as causas, estão dando exemplo empático, né? Nada mais do que empatia, como você muito bem colocou. E só um detalhe, a NBA voltou nessa fase da bolha já com a premissa de antirracista, né? Os jogadores têm a opção de entrar com frases, né, no uniforme, ali em cima do número Black Lives Matter e outras frases também com relação a essa questão de raça. E agora os caras podem até não jogar mais. Isso é... assim, o que já aconteceu hoje, assim, pra mim já foi, assim, estupendo. É por aí, o caminho é por aí, e o bicho vai ficar mais louco ainda quando acontecer esse pleito americano. Aí eu quero ver, Leonardo Palhano. Eu talvez nem quero ver, porque eu tô oficialmente com medo, Brasil. Com medo, Brasil. Eu vou lá pra casa da Ana Paula Arósio, vou sumir. E só pra falar brevemente uma sugestão aqui, para vocês lerem uma entrevista que a jornalista Paula Sperbi publicou na Folha de São Paulo, né, com o neurocientista espanhol Rafael Yuste, que hoje é um pesquisador da Universidade de Columbia, em Nova York. Né? E o título da entrevista é Os Neurodireitos são os Novos Direitos Humanos. E aí, o professor ele defende, né, que a Declaração Universal dos Direitos Humanos, né, que foi proclamada em 1948, né, pela Assembleia Geral da ONU, depois que o mundo sofreu os traumas da Segunda Guerra Mundial, precisaria ser atualizada, né, porque hoje ela diz todos os seres humanos nascem livres e iguais em dignidade e direitos. E, para esse professor, em breve, e aí ele usa a palavra breve, ouvinte,
serão os cérebros da humanidade serão totalmente